E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais uma análise política. Hoje nesse vídeo a gente vai voltar a um tema central desse ano inteiro, que são as eleições de 2022. As pesquisas vêm dizendo aí que o Lula tem uma larga vantagem sobre os outros candidatos e que além disso algumas pesquisas ainda apontam que ele tem possibilidade de ganhar ainda no primeiro turno. Eu acho isso muito pouco provável de acontecer, visto que conforme for se aproximando das eleições, o ataque ao primeiro colocado, e ainda esse primeiro colocado sendo o Lula, ele vai se intensificar muito. Conforme esse ataque for se intensificando, é possível que a margem de crescimento que o Lula tem hoje, ou aparenta ter nas pesquisas, diminua, ao mesmo tempo que a margem de outros candidatos que vão se colocar como opção ao Lula e como possíveis nomes para derrotar o Lula, mesmo que isso seja muito difícil, vai aumentar. Então é preciso, e eu acredito que a esquerda tem que ter muita cautela na interpretação dessas pesquisas, porque eu sinto que às vezes tem um clima de já ganhou dentro da esquerda. E eu, analisando o cenário, eu não vejo as coisas dessa forma. Eu acho que a esquerda precisa ter cautela, e inclusive essa cautela tem que estar presente nas decisões que serão tomadas para construir essa candidatura, nas alianças que serão feitas e de que maneira essas alianças serão feitas, né? Então a esquerda pode olhar para essas pesquisas e achar, por exemplo, desnecessário que o Lula faça alianças com a direita ou com parte da centro-direita, como é o caso da aliança ventilada com o Geraldo Alckmin, né? Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Mas então eu acho que a esquerda tem que ter cautela, afinal nos últimos 7 anos, depois da eleição da Dilma, a esquerda vem tendo várias derrotas sucessivas e a coisa não muda assim de uma hora para outra. Essa eleição ela tende a ser muito tensa, ela tende a ter um uso muito grande de fake news, então é preciso cautela para analisar essas pesquisas e para construir as alianças necessárias aí para derrotar o Bolsonaro, né? E para defender a democracia brasileira, porque o que está em jogo na eleição de 2022 é a defesa da democracia brasileira, né? O Bolsonaro ele não é um candidato e um presidente da república qualquer, ele é um candidato e um presidente da república que ataca as instituições democráticas. E se a gente for analisar outros governos parecidos com o do Bolsonaro, que foram bem sucedidos em seu processo de ataque à democracia, a gente percebe que esse ataque se aprofundou e foi mais bem sucedido no segundo governo. Então é preciso cautela, é preciso estar preparado para enfrentar o que vem por aí, inclusive teoricamente na análise da conjuntura e das pesquisas que a gente faz. Bom, então indo para o tema mais das eleições, eu acredito que um tema que vai ser central esse ano nas eleições vai ser a crise econômica. A crise econômica vai pautar tanto as críticas ao Bolsonaro, né, ao Paulo Guedes, quanto também vai pautar o discurso do próprio Bolsonaro, que vai tentar empurrar a crise econômica para prefeitos e governadores, dizendo que o que causou a crise econômica foi o tal do fica em casa, como eles mesmos gostam de dizer. Eu não sei se vai colar, porque é muito difícil defender um sujeito como o Paulo Guedes, e eu acredito que as teses que o Paulo Guedes defende publicamente e o modelo econômico que o Paulo Guedes defende não tem colado mais nem dentro do governo Bolsonaro, quanto mais para a população brasileira. E como a crise econômica está muito grande, não vai ser, nenhum candidato vai poder deixar de falar sobre a fome, por exemplo, ou sobre o aumento muito grande da desigualdade social que a gente teve nos últimos anos. Então percebam que mesmo candidatos conservadores, candidatos à direita, vão estar falando de fome e de assistência social nessa eleição. O que é um ponto interessante, porque se a gente pegar na história recente, há pouco mais de 6 anos atrás, a direita estava falando que o Bolsa Família era uma maneira do PT comprar votos. Nessa eleição, a direita não vai poder fazer isso, porque ela sabe da importância, né, social e da importância que esse tipo de programa tem nos discursos.
Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que vai estar muito presente nessa eleição, só que dessa vez eu acredito que ele vai ser instrumentalizado, não é um tema de debate, mas é um instrumento que os políticos vão usar, é o medo. É utilizar o sentimento do medo como uma maneira de engajar as pessoas em torno da campanha. Então, o bolsonarismo já fez isso na campanha de 2018, falando de kit gay, falando de comunismo, falando de Venezuela, e eu acredito que o uso do medo como uma maneira de engajamento político vai se tornar ainda maior por parte do bolsonarismo, e eles vão fazer isso criando fake news e utilizando da mentira como uma arma política. Eu fiz um vídeo aqui no canal da mentira como uma arma política, recomendo que vocês assistam. Então, o medo será utilizado. O medo do quê? Medo dos gays, medo do comunismo, medo do socialismo, medo da Venezuela, medo do Lula e do PT, né? E a gente não pode subestimar o poder que o medo tem como uma ferramenta de agregar as pessoas, como uma ferramenta de engajar as pessoas em torno de um projeto. Eu acredito que vai ser central nessa eleição, inclusive para os oponentes do Bolsonaro, porque também a sociedade também tem medo do Bolsonaro, principalmente de um possível segundo governo do Bolsonaro, né? Ninguém sabe como a gente sairia de mais 4 anos do bolsonarismo no poder. Então tem muita coisa em jogo, a democracia brasileira está em jogo, o medo vai ser instrumentalizado por ambas as partes e a arma da mentira vai ser utilizado pelo bolsonarismo, isso é fato. Então, galera, era isso que eu queria falar hoje. Eu acredito que tem um longo caminho daqui até as eleições ainda e é preciso cautela para a esquerda e é preciso estar organizado para derrotar o bolsonarismo e defender a democracia brasileira. Um grande abraço, valeu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí, aperta o like aí para me dar uma força. Um grande abraço em todos, valeu!